Então agora tudo com você. É claro, né, gente? A técnica é a mesma, mas porém no tecido a gente usa tinta de tecido e ali no caso do MDF a gente usa tinta acrílica. Isso, Claudinha, foi ali eu utilizei tinta acrílica. Por que que eu provoquei essa situação? Porque ainda assim, nós encontramos muitas pessoas que têm essa dificuldade com os stencils em reproduzir em lugares diferentes. Só que vocês vão me ver aqui pintando o tecido, mas a mesma forma que eu fiz aqui no tecido, Claudinha, o processo, o cuidado, foi o mesmo com a madeira, porém eu só mudei o material, que no caso ali eu utilizei a tinta acrílica. No caso do pincel, ele é o pituá. Como a gente está falando em Isso. tecido, eu tenho que dar aquelas batidinhas para a fibra do tecido absorver. Isso. Na madeira tem que ser mais leve? Mais leve. É. O segredo é que na madeira você trabalhará com uma quantidade bem menor de tinta, porque por ser mais liso, não necessita realmente de muita tinta. Essa é basicamente a diferença entre essas duas situações. Tecido requer um pouquinho mais de tinta, mas aí a dica, né, Claudinha? Eu observo muitas pessoas que pintam. Se você não se sente seguro para ter uma certa quantidade de tinta porque você ainda não conhece esse mecanismo, não tem problema. Eu sempre digo, eu pinto tecido há 23 anos, eu sempre digo que você pode colocar pouca tinta e ir acrescentando quantas vezes você sentir necessidade. Então, é melhor, o stencil é fato, é melhor sempre você trabalhar com pouquíssima tinta, mesmo no tecido, e ir colocando gradativamente, do que porventura você colocar uma quantidade maior e passar por baixo, borrar a pintura, porque no tecido, Claudinha, nós não conseguimos tirar com lenço umedecido, não existe um mecanismo para se retirar a tinta do tecido. Diferente da madeira, que ainda você consegue passar um lenço umedecido, você consegue lixar novamente, começar de novo, você consegue passar uma sobrecamada e tampar aquela situação da qual você não gostou. O tecido não te proporciona isso. Porém, eu acho mais fácil fazer no tecido do que na madeira. Porque na madeira requer essa leveza, sabe? Essa mão mais leve. Posso até rebolar com ele. Isso, exatamente. Tá. Mas eu tenho que ter esse cuidado, porque ali, a camada preenche com mais rapidez. Porque não tem essa trama do tecido para que penetre a tinta. Tá. Exatamente. Vamos começar? Vamos começar. Bora! Então, pessoal, aqui são os stencils da Acrylex, tá? Nós vamos trabalhar com banana, eu adoro comer banana, vitamina, é uma fruta que eu realmente aprecio muito. Aquela maçã é boa demais. Então, não é? Então, vocês vão ver que é super simples de trabalhar. Vamos trabalhar com pituá, porém, aquela regrinha básica, olha, eu sempre quando eu estou pintando, eu sempre deixo papel, um tecido aqui para eu sempre descarregar o meu pincel. E aí eu vou trabalhar com o marfim, inicialmente. Olha só, eu até peguei uma quantidade generosa. O problema, Claudinha, é que o pessoal já vai diretamente para o trabalho. E por mais experiência que você tenha, você não consegue ter o controle sobre a distribuição dessa tinta. Daí o importante, sim, você retirar. E quando eu falo retirar, é retirar mesmo. Tem pessoas, Cláudia, que faz isso daqui, ó. Pega e dá uma batidinha, só que qual o cuidado da batidinha? Quando você bate a tinta na cerda, na verdade você não está retirando, e sim colocando cada vez mais tinta, adentrando essas cerdas. Então a tinta vai entrando aqui no meio e vai se sobrecarregando. Entendi. E aí você vem assim, você fala assim, poxa, Luciano, eu fui com muito cuidado lá no meu trabalho e ainda assim acabou borrando, passando por baixo. Por quê? Porque esse pincel está sobrecarregado de tinta. Então o errado é? O errado é você pegar a tinta aqui e vir com este movimento aqui, ó. Isso é errado. Isso é errado, porque eu não tô, na realidade eu não estou retirando, eu estou empurrando tinta para a cerda. O certo agora. O certo é você limpar, como se você realmente estivesse limpando o seu pincel. Perfeito. Mas ele é o cara ou não é o cara? Olha Não, que Lu, leveza. Né? impressionante. Então, eu não necessito de uma quantidade generosa de tinta. Se porventura você observar e perceber que falta tinta em algum lugar, volta novamente, faz o processo de novo. Tá? Por quê? Pessoal, o stencil, para eu que pinto tecido há 23 anos, ele me serve de risco. Ele é um facilitador do meu trabalho.
Porque você imagina, ó, que eu teria que riscar banana por banana, com carbono. Eu corro o risco de repente, o carbono sujar um determinado local que eu não gostaria, porque eu apoiei o braço. Essas coisas acontecem de fato. O stencil não. Eu só posicionei e já inicio a minha pintura. Né? Então, o pessoal que sempre me pergunta lá nas redes sociais e tudo, esse é o cuidado, olha. Percebam que aqui, ó, eu descarreguei, já observem a tonalidade, que aqui está mais claro do que aqui, porque aqui já está precisando de uma carga nova de tinta. Então, eu tanto posso voltar aqui nesse mesmo local que eu limpei, se não tiver tinta, eu posso ir no meu godê, lembrando que eu nunca vou direto no meu trabalho. Eu vou limpar, é descarregar mesmo o pincel, tá? Mesmo, Claudinha, e essa técnica, como você me perguntou, da batidinha, ó, é permitido, Luciano? Sim, é permitido. Mas mesmo para esse processo, eu preciso ter uma quantidade menor de tinta no pincel. Porque, ó, bati e porventura eu tenho muita tinta, na hora que eu bater, a própria cerda vai empurrar essa tinta para debaixo do stencil. Perfeito. E aí você perde esse controle porque, como eu citei anteriormente, no tecido nós não conseguimos retirar a tinta. Agora, olha, Cláudia, que legal. Se eu tenho pouca tinta, eu consigo ir com movimentos, seja movimento rotacional, seja movimentos de batidinha, porém com controle sobre isso. Né? Qual é o facilitador de tudo isso? Eu vou trabalhar camada sobre camada, onde eu venho trazendo coloração para o meu trabalho. Então, significa que eu estou colocando cada vez mais e mais tinta, não é isso? Se eu tenho um local saturado de tinta, significa que as próximas camadas que eu colocar, eu vou ter uma dificuldade maior ainda em conseguir trabalhar esse local com a tinta. E aí é onde eu vou borrar com mais facilidade. Se eu mantenho isso, ó, eu tenho que entender que a tinta de tecido, ela precisa de espaço no tecido, na trama, para que ela possa aderir, para que ela possa fixar. Se eu venho saturando os locais na primeira camada, as próximas eu terei dificuldade. Que interessantíssimo. Isso é uma regra da pintura tradicional, mesmo a porcelanizada, ou quando eu utilizo uma pintura country, que eu também necessito de camadas e depois uma sobrecamada de luz e sombra. Se eu saturar muito o local, eu vou ter dificuldade, mesmo com experiência, de colocar novas cores em cima daquele trabalho. Ok, excelente. Entendeu? Então, esse é o cuidado. Isso também vocês vão perceber que é até para lavagem. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas meu saiu um pouquinho, ficou meio opaco. Mas é porque ali a tinta não tinha local para se segurar, para fixar, na verdade. Tá? Então, eu fiz o preenchimento, lembrando que o preenchimento não precisa de muita tinta. E aí, agora é fácil, eu vou trabalhando com as demais cores, aqui com amarelo ouro, e vou mesclando, ó, aonde eu quero colocar aquela determinada cor, tonalidade. E é pouca tinta mesmo, pessoal. Pouca tinta, ó, limpar mesmo. Esse movimento no papel, você está empurrando tinta para dentro das cerdas do pincel. Coloquei o amarelo ouro, vou escurecer alguns pontos com amarelo gema. E aí eu vou colocando. Porque, Cláudia, hoje quando a gente vai pintar, você tenta trazer o máximo da realidade, da natureza para o seu trabalho, né? Sim. Então, eu vou pintar uma banana, eu vou olhar a banana realmente lá, fruta propriamente, as tudo manchinhas, que ela tem, né? tudo que ela tem para tentar reproduzir isso. O que o pessoal de casa tem que se atentar é que não importa a situação de eu estar trabalhando com stencil. O stencil é o nosso facilitador. Eu falo que ele é bárbaro porque ele ajuda ainda mais o pessoal que vende, consegue ter mais dinamismo para reproduzir mais peças e automaticamente você vende mais. Então, pessoal, aqui eu vou continuar colocando a sobrecamada de cores com verde pistache, sempre tirando aqui o excesso, retirando mesmo. E aí eu vou colocar somente nos locais que eu desejo, tá? Vou trabalhar com um pouquinho só do rústico. Cuidado com o rústico, porque senão a banana vai ter uma aparência de podre, né? Porque ela vai ficar muito escura. E aí eu vou colocar só em alguns lugarzinhos como sombra, tá? Aí o que eu faço, Cláudia? Geralmente eu retiro o stencil. Ó, observa que não borrou? Nada. Nada. Por causa desse controle
de tinta no pincel. E aí eu geralmente venho com um pincelzinho tradicional, chato, e aí eu venho trabalhando luz, sombra. Aí, Cláudia, eu dou o meu toque com as minhas pinceladas. Sem o stencil. Colocar pontos de luz. Aí a pessoa pergunta assim, por que, Luciano? Porque aqui eu consigo visualizar aonde eu realmente quero colocar, sem correr esse risco de empurrar a tinta para debaixo do stencil, ó. Coloquei luz, e aí eu vou trabalhar com filete e vou colocar as manchinhas da banana, ó, com filete. Nossa, mas ficou perfeito, Lu. Tô vendo a prontinha do seu lado? Mesmo aqui no caso do filete, Claudinha, pegou muita tinta, descarrega, tá? Tira esse excesso de tinta. Para o tecido, o menos se torna realmente mais, por eu não ter a possibilidade de conseguir retirar esse excesso caso eu tenha colocado. E o legal, pessoal, é vocês coloquem uma banana do lado de vocês, assim, para vocês se basearem. Eu falo que a melhor inspiração é essa, é você olhar o real ali, ó. Você vai ter muito mais segurança. Que assim, cor que é essa? Esse é o rústico. O rústico. Isso. Aí eu venho, ó, e faço essas marquinhas, que são essas manchinhas que tem na banana. Ok. Ok? E aí, Cláudio, o que eu fiz assim, para agregar mais coisas no meu trabalho, porque eu tinha feito primeiro a madeira, eu vou colocar aqui uma fita crepe, como se eu estivesse fazendo na madeira, igualzinho. Só que aqui eu só estou reproduzindo no tecido. Vou fazer uma faixa, que você vai escolher o tamanho que você quer, a largura que você quer nessa faixa. Aí, pessoal, eu vou tampar onde eu não quero que o acripuff... Você vai entrar com a Acripuff também, né? Com a Acripuff também. Deixa eu até mostrar para vocês. A Acripuff é essa tinta também da Acrylex. Isso, nossa tinta de expansão. Que traz esse efeito e fica super bonito na medida certa, tá? Aliás, hoje todas as tintas que o Lu tá usando aqui no Vida são da nossa parceiríssima Acrylex. Então, aquilo que eu falo para vocês, sigam a Acrylex nas redes sociais, Facebook, Instagram, o site é bárbaro, a gente pode entrar, rever aulas, fazer download, é o acrylex.com.br e o Brasil é imenso. Sempre tem um lugar que venda, revenda as tintas, todos os produtos que a Acrylex coloca no mercado com tanto carinho. Mas eu vou passar um telefone para mais informações, que é o 0 Operadora 11 4397 9255. 4397 9255. E um grande beijo para todo mundo da família Acrylex. Bom, Obrigado, aqui ele Claudinha. delimitou com a fita crepe. Conta, você está passando agora. E eu estou aplicando diretamente com o biquinho. Acripuff? Acripuff. Tem algum jeitinho de apertar? Cláudia, na verdade não. O cuidado que eu tenho aqui é geralmente levar todo o meu produto pro bico, para a parte de baixo do frasquinho, para que eu não tenha ar aqui dentro. Ou se houver o ar, ele subir e embaixo eu ter a tinta. Isso é uma dica até para o momento que eu quero delinear alguma coisa. Sabe, para não dar aquelas falhas que geralmente acontece? E aí o pressionamento é você que vai escolher diante da altura que você quer que depois haja a expansão desse produto. Olha como é fácil. Só que aí eu retiro a fita crepe ainda úmido. Ó, pessoal de casa, não borra, ó. Olha que legal. Vou retirar. Só que aí o que eu vou ter que aguardar aqui? 24 horas para que esse produto seque e depois eu vou fazer a expansão. Ou com um soprador, que o pessoal de casa tem que tomar cuidado para não aproximar muito e acabar amarelando o tecido. Eu geralmente gosto de utilizar o ferro a vapor, um vapor quente. O pessoal de casa que for utilizar um secador tem que ser um secador potente. E geralmente eu prefiro fazer o quê? Passar no avesso, em cima de algo fofinho. Porque se eu passar, por exemplo, Cláudia, aqui em cima de uma superfície dura como o nosso balcão, essa expansão vai ficar amassadinha. Então, ela não vai ter o relevo porque ela não tem espaço para crescer.
igual massa de bolo. Imagina um bolo crescendo e aí você vai e coloca uma tampa. Acabou o crescimento. Acabou o crescimento. Mas é importante dar 24 horas. 24 horas para que ele venha aderir por completo e aí depois você pode fazer a expansão. Muita gente me pergunta assim, Luciano, depois de 24 horas eu já tenho que imediatamente fazer? Não. Cláudia, em casa eu guardei um pano um tecido sem pufar mais de 1 ano. Quando eu fui pufar, o efeito foi o mesmo, não alterou nada. Que legal. Tem as minhas alunas que são testemunha. Você veio hoje cheio de dicas. Cheio de dicas Que para o nosso bacana, público, que né? lindo. Luciano Menezes, muito obrigada Cláudia, pela sua participação. Eu que Acrilex, sempre. obrigada, viu, por trazer esse presentaço pra gente hoje aqui no Vida. Imagina, é sempre um prazer. Volte sempre. mais vezes. Obrigado. Obrigada, lindo.